Te louvamos, ó Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça, paz e alegria da parte do nosso Senhor. Irmãos e irmãs estão aqui com a gente no templo, irmãos e irmãs também estão chegando aí com a gente pelo nosso Facebook. Uma alegria estarmos aqui mais esse dia, mais essa manhã, nesse domingo bonito que o Senhor nos concede, nesse dia que o Senhor fez para nós, e nós louvamos a Deus pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui para louvar ao nosso Deus, para refletirmos sobre a sua palavra, refletirmos sobre a sua igreja, sobre a nossa missão enquanto igreja. E para nós iniciarmos esse tempo aqui, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, os versículos 12 e 13. Vamos nos colocar em pé para fazermos essa leitura? 1 Coríntios 12, 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Amém? Todos encontraram? Eu vou pedir para o nosso irmão Hélio vir à frente e fazer essa leitura. Pode pegar um dos microfones para fazer essa leitura. Fazer 1 Coríntios 12. Acho que esse amarelo é melhor para... Vou pegar esse microfone amarelo, acho que é o melhor para falar. Vamos fazer a leitura de... Isso, versículo 12 e 13. Ok. 1 Coríntios 12. 12, Isso. verso 12 e 13. Isso. Unidade da diversidade. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos somos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, Deus, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós somos dados beber de um único Espírito. Amém. 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 Essa palavra do apóstolo Paulo à igreja em Corinto fala sobre um pouquinho do que a gente vai conversar nessa manhã. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, todos nós fomos batizados uma só vez pelo mesmo Espírito, e esse mesmo Espírito é o que nos une, é o que traz a unidade para a igreja, a unidade na diversidade que a igreja vive, né? Existem várias formas de ser igreja, existem igrejas diferentes, existem doutrinas diferentes, interpretações diferentes a respeito dos textos da Bíblia, mas, mesmo assim, diante de toda essa diversidade, ainda assim nós somos um só corpo, pois um dia todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus, independentemente se por imersão, se por aspersão, se com muita água, se com pouca água. A verdade é que nós fomos batizados com o Espírito Santo, e nós nessa manhã vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância dos sacramentos na vida da igreja. A gente vai dar um certo foco mais especial a essa questão do batismo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu quero, antes de nós começarmos aqui a nossa fala, o nosso estudo, quero orar com você, quero agradecer a Deus por mais esse dia, e depois a gente vai cantar algumas canções de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você para orar comigo nesse momento. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos e te agradecemos pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas, que mais uma vez se renovaram e que nos permitem, ó Deus, viver esse dia para a honra e para a glória do teu nome, desfrutando da tua graça, do teu amor, da tua companhia e da comunhão que nós temos contigo.
e também que nós temos com os nossos irmãos e irmãs aqui nessa manhã, nesse dia que nós separamos, que nós dedicamos ao Senhor. Esse é o dia do Senhor, o domingo do Senhor, o domingo que nós separamos para adorar a Ti em comunidade, para expressar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor em comunidade. Nós já fazemos isso com as nossas vidas todos os dias, mas em especial nesse dia nós, enquanto a Tua família, enquanto o Teu corpo, enquanto a Tua igreja, nos reunimos para louvar e adorar a Ti. Nós que somos um só corpo batizado com o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Ó Deus, nós Te louvamos por esse tempo aqui. Que o Senhor também fale aos nossos corações por meio da reflexão que nós teremos aqui, desse estudo que nós teremos. Que o Senhor ministre a cada um de nós, para que a cada dia, Senhor, nós sejamos uma igreja viva, uma igreja agradável, uma igreja saudável e transformadora para a honra e para a glória do Teu nome. Uma igreja, Deus, que cumpre o chamado do Senhor para ela. Uma igreja, Deus, que vive a Tua verdade e a verdade do Teu Evangelho. Que assim seja, Deus, nas nossas vidas e na vida da Tua igreja. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidar você a se colocar em pé para louvarmos ao Senhor nessa manhã. Vamos lá. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Seu nome? O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ter a paz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ter a paz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus.
nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Amém. Nele a gente pode confiar. E que o Espírito Santo possa realmente nos encher nessa manhã. Assim como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, assim como a costa, assim como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a costa, assim como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Espírito Santo, nosso amigo, venha nos encher nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Irmãos, o Joe vai entregar aí o nosso esboço da aula. E hoje a gente está dando continuidade a esse estudo que a gente tem proposto a respeito dos elementos que são essenciais para uma igreja, daquilo que a gente acredita ser fundamental para a igreja, aquilo que está na base daquilo que a gente entende ser a igreja. E como que a gente aperfeiçoa, como a gente vive esses elementos, esses fundamentos, a fim de que a nossa experiência enquanto igreja, a nossa experiência enquanto comunidade, seja uma experiência saudável e uma experiência transformadora. Esses elementos, esses fundamentos, né, eles são elementos que estão, né, na base de tudo que a gente entende ser igreja. E a gente precisa entender qual que é a importância deles em nossas vidas e na vida em comunidade. Gente, eu estou vendo aqui, eu não sei se vai dar todo o material.
Pessoal, se tiver em casal, né, eu acho que se quiser acompanhar né, quando eu faço a mais sobra, né? Quando eu faço menos falta. Olha só que coisa. Mas enfim, né? Se o pessoal quiser ir, que está mais perto aí para ir acompanhando, acho que tranquilo. Daí acho que deu para todo mundo. Então, o nosso objetivo com essa reflexão, com esse estudo, é a gente entender a importância da celebração dos sacramentos na vida da igreja, na vida em comunidade, como forma de manifestar e viver a graça de Deus. A gente vai ver aqui qual que é o fundamento, qual é o que está por trás dos sacramentos na vida da igreja, e pensando aqui na nossa experiência enquanto igreja protestante evangélica, quais são os nossos sacramentos, os sacramentos que a gente entende ser fundamental e ser um sacramento. Então, esse é o nosso terceiro elemento desse nosso estudo, desse nosso projeto, propósito de pensar nesses elementos. Entendermos qual é a importância da celebração dos sacramentos na vida da comunidade, e como isso é fundamental para uma experiência saudável e transformadora na vida em comunidade. E pensando, né, especificamente no momento que a gente tem vivido, a celebração dos sacramentos na vida da comunidade e em comunidade. Como a gente passou por esse momento, está passando ainda no finzinho, né, se assim a gente espera que seja, esse finzinho dessa pandemia, onde a gente teve uma permissão, se a gente pode dizer assim, de celebrar os sacramentos, em especial, celebrar a ceia, né, de forma remota, né, de forma que o ministro, ou a ministra, no caso, né, fazia a celebração aqui no templo, na transmissão, e os irmãos e irmãs em suas casas, né, partiam o pão, participavam da ceia, né, havia toda essa instrução, né. Isso em um caso de extraordinariedade, num caso de exceção. Porque a vida dos sacramentos da igreja, a celebração dos sacramentos da igreja, não é algo que a gente faz isoladamente. Não é uma coisa que a gente faz distante da comunidade. É uma coisa que a gente vive, é uma realidade que a gente vive em comunidade. Por isso que, vendo, né, essa melhora da pandemia, essa melhora das questões que a gente enfrentou nos últimos meses, pastoralmente falando, a gente, enquanto igreja, a gente não vai mais adotar esse método, né, da celebração remota aqui na nossa comunidade. A participação da ceia será presencialmente, né? Terá a transmissão, mas a celebração da ceia será presencialmente, né? Que os irmãos e irmãs que desejarem participar da ceia, né, virão, né, ao templo, e aqueles irmãos e irmãs, claro, que não podem, que têm as suas restrições, a gente comunica, né, a gente conversa, combina e leva a ceia, né, na casa dos irmãos, como a gente tem feito, como é uma prática pastoral que a gente toma. Então, a vida dos sacramentos é uma realidade que a gente vive em comunidade, na vida em comunidade, em comunhão com as pessoas, não distante, não remotamente. E para a gente entender, né, vamos começar do começo, vamos começar pelas definições. Sacramento, né, na sua definição mais básica, diz o seguinte: sacramento é a manifestação visível da graça que é invisível. E essa é uma pergunta, uma questão, né, que o pessoal sempre faz em sabatina de presbitério, de candidatos ao ministério, né? O que são os sacramentos? Né? Se você responde isso, né, a manifestação visível de uma graça invisível, né, você atendeu os requisitos que aqueles examinadores esperam. O sacramento é isso, é um sinal visível de uma marca visível. Ou nas palavras de João Calvino, reformador, né, que a gente coloca como pai da nossa tradição presbiteriana, ele diz o seguinte: o sacramento é o testemunho da graça de Deus declarada a nós por um sinal externo. E eu gosto dessa definição do sacramento como um sinal. O que é um sinal? É um elemento, é um símbolo que aponta para algo. Por exemplo, a gente vê ali na saída, né, aquelas duas placas indicando uma saída de emergência, né?
a importância daquilo ali não está necessariamente na placa, no sinal, mas para aquilo que aponta, as saídas, no caso. O sacramento tem meio que essa ideia também, de apontar para uma realidade maior, para aquilo que realmente importa, a graça de Deus. O sinal, ele é importante, claro, porque ele indica, ele mostra, ele revela, mas para aquilo que ele aponta é aquilo que realmente importa, que no caso aqui é a graça de Deus. Se a gente pensa na ceia, a gente pensa na ideia de lembrar o sacrifício de Jesus. Se a gente pensa no batismo, né, a ideia da regeneração, né, a inserção no povo de Deus, a inserção na comunidade de fé, o novo nascimento. Nós, cristãos de tradição reformada, a gente entende que os sacramentos são ordenanças explícitas da parte de Jesus para os seus discípulos e, consequentemente, para a sua igreja. E eu gosto dessa definição aqui do Sproul. O Sproul, ele foi um pastor, teólogo presbiteriano norte-americano, infelizmente faleceu há 2 anos atrás, e ele tem uma vasta publicação teológica de muita qualidade. E ele diz o seguinte: em contrário à igreja de Roma, os reformadores enfatizaram 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Estes ritos se qualificavam como sacramentos no ponto de vista dos reformadores porque foram instituídos de modo evidente por Cristo. Então essa é uma outra qualidade do que a gente entende e recebe como sacramento, que é o seguinte: os sacramentos, eles são ações, né, são ritos, né, usando a linguagem religiosa, que foram instituídos da própria parte do Senhor Jesus. Jesus, ele disse para nós fazermos isso. Jesus, ele disse para nós bebermos do cálice e comermos do pão em memória dele. Jesus, ele disse para nós irmos e por onde nós passarmos, nós fazermos discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os sacramentos, eles são ordenanças da própria parte de Jesus para os seus discípulos. Por isso que, dentro desse entendimento, né, a gente, enquanto igreja reformada, a gente não recebeu, não herdou, né, por exemplo, os outros 5 sacramentos da Igreja Católica, como a gente vai colocar aqui. Os sacramentos, eles sempre estiveram no centro de intensas discussões teológicas. E isso acontece desde a Reforma, quando os reformadores passam a ter um outro entendimento a respeito do que são e quais são os sacramentos. Até então, a Igreja Católica adotava, e até hoje faz, né, ela adota 7 sacramentos, sendo esse o batismo, que a gente recebe também, a confirmação ou a crisma, a Eucaristia, a penitência, que tem relação com essa questão da confissão e da reconciliação, a ordenação, ou seja, a ordem dos ofícios, né, o episcopado, o presbiterato e o diaconato, a unção dos enfermos e o matrimônio. Desses 7, a gente, biblicamente falando, entende que apenas 2 foram instituídos da parte do próprio Senhor Jesus, que é a Eucaristia, né, a ceia, e o batismo, no caso. Pensando, né, na questão da Igreja Católica, né, o batismo, ele quase que exclusivamente ele está relacionado, né, ao batismo infantil, né, ao batismo de crianças, né, de forma que, né, se a gente pode fazer uma correlação, ela crescendo, ela se desenvolvendo na idade certa, ela faz a confirmação, né, a crisma. E aquilo que para nós a gente recebe, a gente, né, coloca como a pública profissão de fé das crianças, né, que foram batizadas na infância. Então, a gente, enquanto igreja reformada, igreja de tradição reformada, a gente recebe apenas 2 sacramentos. A gente entende que sacramentos são apenas esses 2 que Jesus, ele explicitamente instituiu. Não que esses outros elementos que de alguma forma a gente vive na igreja protestante também, por exemplo, a gente ordena oficiais, presbíteros, diáconos, presbíteras, diaconisas, pastores, pastoras. Mas a gente não entende isso como sendo um sacramento. A gente unge enfermos. A gente faz unção com óleo nos enfermos. Né? A IPI do Brasil, especificamente, tem um direcionamento a respeito disso nas suas ordenações litúrgicas, né? Que a gente entende, a gente tem um aparato teológico e bíblico para
realizar isso. Mas a gente não coloca como um sacramento. A gente tem essa ideia de confirmar a fé daquela criança que foi batizada, né, nos poucos meses ou anos de vida, né? Eu fui batizado, eu nasci na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né, fui batizado, tinha, sei lá, 1 ano e alguns meses, e quando tinha 14 anos, se eu não me engano, fiz minha pública profissão de fé, né, confirmei esse compromisso que meus pais assumiram lá no passado, em 1999, quando eu fui batizado, né, isso se confirmou. A gente tem essa relação com a confissão. A gente não cumpre penitência, né? A gente não cumpre, né? Reza 5, 10, 20 Pai Nosso. A gente não tem isso de cumprir penitência. Mas a gente tem uma relação de confissão. A gente é interpelado pela palavra a confessarmos os nossos pecados, a reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros e buscarmos o perdão de Deus. Mas a gente não coloca, não atribui isso a uma condição de sacramento, né? E se a gente for pensar aqui, o matrimônio, né? A gente casa, a gente faz casamento, a gente se casa, mas a gente vê que isso não é uma ordenança explícita da parte de Jesus. É um mandamento bíblico, é uma relação bíblica, existe uma questão bíblica que fundamenta isso? Sim, mas não é uma ordenança explícita da parte de Jesus. Ainda que os reformadores tivessem claro o que definiriam como sacramento para a Igreja Reformada, outros debates se desenvolveram ao longo dos anos, agora voltados à questão da administração dos sacramentos e dos seus significados. Se agora a gente fecha o nicho dentro da Igreja Reformada evangélica, Igreja Protestante, dentro das diversas tradições que se desenvolveram a partir da Reforma, a gente ainda vai ver um longo, extenso e exaustivo debate a respeito dos sacramentos, de como eles devem ser administrados, do que eles significam do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, como que a igreja se relaciona com esses sacramentos. A gente vai ver muita discussão, muito material a respeito disso e dentro das diferentes tradições protestantes. Por exemplo, o batismo infantil. Batiza a criança, não batiza a criança? O que a gente faz? Né? A gente batiza por imersão, a gente batiza por aspersão, a gente afunda o cara na água, a mina na água, a gente joga só um pouquinho de água na cabeça da pessoa. O batismo como regeneração. Existem algumas tradições protestantes que afirmam, né, a administração do batismo como ato de regeneração. Você só é regenerado na ação quando você é batizado. Existem algumas tradições reformadas que sustentam isso. Então, isso faz parte desse debate. Pegando o exemplo da ceia. A ceia como memorial simbólico. Algumas tradições entendem que a ceia, nas próprias palavras de Jesus, né, é um memorial simbólico apenas do ponto de vista de lembrar uma ação, lembrar, né, simbolicamente o sacrifício de Jesus por meio daqueles elementos. Outros vão pensar, né, numa atribuição espiritual mais profunda nessa relação com a ceia como a presença espiritual ou real de Cristo, que é aquilo que a gente sustenta enquanto igreja presbiteriana. A gente não realiza apenas um memorial simbólico quando a gente parte o pão e bebe o cálice. A gente crê que existe um mistério espiritual por trás disso. Não do ponto de vista, né, ou com uma aproximação da teologia católica, que aqueles elementos viram misticamente o corpo de Cristo. Mas a gente atribui a uma condição espiritual da presença de Cristo naqueles elementos. Outra discussão, né, a ceia consubstancial, a ceia transubstancial, a ceia... Enfim, existem muitas discussões dentro do nicho presbiteriano, do nicho luterano, no nicho pentecostal, dentro das tradições batistas, a respeito da ceia. E não existe um consenso, né? E falando a nível macro, dentro todas essas tradições, não existe um consenso a respeito dessa questão da administração e dos seus significados. Mas existe esse consenso de que são ordenanças que o Senhor Jesus instituiu e deixou para nós
como forma de nós manifestarmos a graça de Deus, nós vivermos a graça de Deus. E aqui o nosso objetivo, né, para a gente focar, né, senão vira uma discussão muito ampla, né, o nosso objetivo não é explorar essas diversas compreensões e aplicações dos sacramentos. A gente vai focar no que a nossa tradição presbiteriana e a nossa confissão denominacional orientam a respeito dessas ordenanças, no caso do batismo e da ceia. Existe, né, muita discussão, mas aqui a gente vai fechar um pouco o nosso leque e focar naquilo que a nossa tradição diz a respeito disso, aquilo que a IPI do Brasil orienta com relação a essas ordenanças, porque é a nossa orientação institucional e denominacional. Como a gente viu, então, dentro dessas diferentes tradições, e aqui a gente vai, nesse primeiro tópico, explorar um pouquinho o que a gente entende como sendo os sacramentos. O que a gente entende por sacramento e como a gente entende esses dois sacramentos. Dentro das diferentes tradições teológicas que surgiram com a Reforma, as visões e compreensões a respeito dos sacramentos podem possuir divergências. Mas pensando na nossa tradição reformada, pensando nas posições adotadas pela IPI do Brasil, que são reguladas pelos seus símbolos doutrinários de fé, no caso, a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos, maior e menor, nós afirmamos que os sacramentos, batismo e ceia, são selos pelos quais Deus, sinais e selos pelos quais Deus manifesta sua graça e confirma de forma visível a aliança feita por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus com o seu povo. E aqui eu coloco uma ênfase nessa questão, com o seu povo. Quando a gente pensa, voltando naquilo que eu falei anteriormente, quando a gente pensa em batismo, quando a gente pensa em ceia, a gente não está falando de uma relação apenas individual de Deus para comigo. A gente está falando de uma relação de Deus para com o seu povo. Deus, ele no passado, instituiu ordenanças para o povo de Israel. Ritos, rituais, formas de desenvolver o seu culto, cerimônias religiosas, para que o povo cumprisse. A nossa relação individual com Deus, ela acontece sim. Eu sou batizado, eu recebo o batismo, eu tomo a ceia. Mas eu faço isso num contexto de comunidade. Eu sou batizado para ser inserido em uma comunidade. Eu não sou batizado para ser salvo, como algumas pessoas entendem, Eu tenho que batizar para ser salvo. E está tudo bem, fui batizado, agora estou salvo, está tudo bem. Não. O batismo ele tem uma fundamentação, um entendimento mais profundo, e menos individualista, mais coletivo, mais comunitário do que a gente possa imaginar. Então, pensando aqui, primeiramente, no batismo. Como a gente entende o batismo? O batismo, embora tenha sido instituído posteriormente à ceia, se a gente for ver, Jesus ele fala para os seus discípulos, façam discípulos e batizem as pessoas, batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala isso depois de ter ressuscitado, depois de ele ter instituído a ceia, depois de ele ter passado pelo sofrimento, pela morte, pela ressurreição. Mas a gente entende que o batismo ele é o primeiro sacramento. O batismo ele é a porta de entrada para a vida em comunidade, para a vida na fé. É a forma que nós adentramos de forma visível a esse pacto da redenção. E sem entrar nesses méritos das questões envolvidas sobre as formas e administração do batismo, ele é entendido como sinal e selo de incorporação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Como a circuncisão era o sinal e o símbolo da inclusão na graça de Deus e no pacto com Israel. Assim o batismo é o sinal da inclusão na graça de Deus e no pacto com a igreja. Esse texto, essa citação é das ordenações litúrgicas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Um documento que regula o nosso entendimento, a nossa relação com os sacramentos, claro, além das confissões de fé de Westminster e os seus catecismos. Mas é o documento que a IPI utiliza, desenvolveu
como uma forma de resumir, de colocar isso, né, de uma forma mais mastigada para a gente, enquanto igreja, para a gente entender qual é a nossa relação com o batismo. Esse sinal e esse selo de inclusão na graça de Deus e no pacto com a igreja. Quando a gente pensa nessa relação com o batismo, a gente não está falando de que quando a gente é batizado, é ali que a gente se converte. O batismo, geralmente, ele vai ser uma ação, no caso de alguém que não foi batizado na infância, alguém que foi discipulado, alguém que foi encontrado pelo Evangelho, que teve a sua vida transformada, que teve um entendimento a partir da iluminação do Espírito Santo a respeito do Evangelho, alguém que entendeu, e que foi ensinado, foi acompanhado por alguém, foi discipulado por alguém. Então ele toma essa decisão, de confirmar isso, de confirmar que essa ação da graça de Deus já está operando nele, a ação do Espírito Santo já está operando nele, nessa pessoa. Então ela precisa confirmar isso de uma forma visível, ela precisa confirmar isso de uma forma, essa ação invisível de Deus em nós, nessa pessoa, precisa confirmar isso de uma forma visível. Ao batismo são atribuídos alguns significados quando a pessoa é batizada. Alguns significados, no caso aqui nosso, no caso presbiteriano, no caso do batismo por aspersão, existem alguns significados, quando a gente derrama água sobre a cabeça daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, ou daquela criança também, que diz algumas questões a respeito da fidelidade a Deus. A lavagem dos pecados, a água como aquela que desce para nos lavar a sujeira, o renascer, o vestir as vestes, as novas vestes de Cristo, o ser selado pelo Espírito de Deus, o fazer parte do pacto familiar da igreja em Cristo. Alguns significados que a gente atribui a essa ação, de derramar ali um pouquinho de água na cabeça da pessoa, na cabeça da criança, selar um pacto, selar uma aliança. Quando a gente, geralmente vai participar de algumas instituições, associações da vida civil, algumas delas existem, colocam, simbolicamente um rito de entrada, Eu ia dar o exemplo do Ferramula aqui, Meu pai faz parte do Ferramula lá em Apucarana, mas vou dar um outro exemplo mais pessoal. Quando eu fui escoteiro, às vezes eu falo isso aqui, participei do movimento escoteiro, e existe um rito de entrada, existe uma cerimônia de entrada para o movimento escoteiro, que a gente chama de fazer a sua promessa. E não muito diferente do que a gente faz aqui, quando a gente batiza alguém, que a gente faz algumas perguntas para essa pessoa, e foram feitas algumas perguntas também, de compromisso com os ideais e os valores daquele movimento. Então, não é muito diferente do que acontece em outras instituições da sociedade civil, essa entrada e esse assumir compromissos. O batismo, ele é um assumir compromissos. O batismo ele não é desassociado dessa ideia de um compromisso com uma causa, de um compromisso com a igreja, de um compromisso com o reino de Deus. A gente está ali selando um compromisso. E eu não sei há quantos anos foram batizados, há quantos anos fizeram a sua pública profissão de fé, e se lembram das perguntas que foram feitas para vocês. E se você consegue lembrar, pensa um pouquinho nisso, pensa se você está honrando esses compromissos que foram feitos lá anos atrás, quando a gente respondeu positivamente a essas perguntas, quando a gente apresentou os nossos filhos ao batismo, e que nós não, mas vocês, enquanto pais, eu não sou pai ainda não firmei esse compromisso, mas esse compromisso que os pais firmam, com a igreja, apresentando seus filhos ao batismo. Então, o batismo ele tem essa colocação, esse lugar de compromisso, esse lugar de selar um pacto com Deus e com a igreja. Por meio do batismo, por meio da profissão de fé, que você é incluso na membresia da igreja, na qual
nós institucionalmente temos alguns deveres, temos alguns direitos. Se a gente for ver o estatuto, a constituição da igreja, nós, enquanto membros, temos direitos e temos deveres assumidos com a igreja quando a gente faz parte dela. Pensando aqui, então, como a gente entende a ceia. A ceia é o sinal e o selo da comunhão no comer e beber com o Senhor crucificado. E eu colocaria aqui, eu não sei quem que redigiu esse texto, quem foi o relator da comissão que elaborou esse texto, eu colocaria o Senhor crucificado e ressurreto. Porque o nosso Senhor ele não está crucificado. Ele está vivo, está reinando e reinará por toda a eternidade. Está lá, assentado à direita de Deus Pai, reinando soberanamente. Nosso Senhor não está crucificado, Ele está ressurreto, Ele está vivo. A gente entende que a celebração da ceia é a manifestação da presença real ou a presença espiritual de Cristo através dos elementos pão e vinho, e não apenas um rito memorial, não apenas uma lembrança de algo que Jesus fez, de um sacrifício, mas a própria presença espiritual de Cristo ali, através daqueles elementos. A gente não fala, de uma transformação literal dos elementos nas partes físicas do corpo humano de Jesus. A gente não trabalha com a ideia de transubstanciação, mas a gente crê na presença espiritual de Cristo através daqueles elementos. Por meio da ceia, a igreja de Cristo ela é renovada e fortalecida, sustentada pela garantia do amor incondicional e selada no pacto da graça. Eu coloquei ali à frente no texto, vou adiantar um pouquinho. O batismo, a gente faz isso, a gente é batizado apenas uma vez. O batismo ele tem a sua eficácia garantida, se a gente pode dizer assim, na sua única vez que é administrada a nós. Mas a gente tem outra forma de relembrar, de confirmar continuamente esse pacto que nós selamos no batismo, que é através da celebração da ceia, que é a celebração da comunhão do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus. Algumas igrejas, pelo menos a maioria, trabalha dessa forma, administra essa questão, celebrando a ceia uma vez por mês, algumas 2 vezes ao mês. E algumas igrejas evangélicas também administram a ceia em todos os cultos, em todas as celebrações. Eles celebram o corpo e o sangue de Cristo. Eles têm esse entendimento. Algumas igrejas, inclusive da IPI, celebram a ceia todos os domingos, em todos os cultos, Mas, enfim, é uma realidade, uma característica de cada igreja. Cada igreja entende isso de uma forma e adota isso de uma forma. A gente entende, então, que isso é importante para a vida da igreja. A gente entende que essa experiência mística, espiritual, se a gente pode dizer assim, ela é importante para a igreja, porque dessa forma a gente pode receber e confiar no amor de Cristo. Lembrando que Cristo, ele selou esse pacto com a gente, esse pacto da sua presença, da sua salvação, do seu amor, em quem nós podemos confiar. Manifestar a realidade do pacto da graça, a manifestação visível de que nós estamos inseridos nessa aliança, nesse pacto. Proclamar o poder do reino de Deus para a transformação do mundo. A gente falou aqui semana passada sobre o Evangelho, sobre a boa notícia de salvação que transforma o mundo, que transforma as nossas vidas. Faz parte da celebração da ceia, a proclamação do Evangelho. Na ceia nós estamos proclamando que Jesus ele veio ao mundo para consertar a bagunça que o pecado fez, que ele veio para nos reconciliar com o Pai, que ele veio fazer aquilo que nenhum de nós poderíamos fazer para consertar a nossa vida, para termos os nossos pecados perdoados. Nós anunciamos isso quando a gente celebra o pão e o vinho. A gente comunica isso também, a gente anuncia isso de forma dramatizada, se a gente pode dizer assim, de forma imagética, simbólica, representativa,
a gente está anunciando, a gente está comunicando o Evangelho. Então, essa nossa definição, a nossa postura, da forma como a gente entende enquanto igreja, né, e a partir da nossa orientação denominacional e confessional, como nós interagimos, como nós entendemos o que é a ceia do Senhor. Até que alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer algum comentário, perguntas? Que é o tempo do pastor beber água. Senão a gente deixa tudo para o final. Então, seguimos. Como que a gente aplica, como que a gente vive, como a gente experimenta a vida dos sacramentos na nossa vida, na vida da igreja. Assim como existem diferentes compreensões sobre os significados dos sacramentos nas diferentes tradições evangélicas, também existem diferentes formas de aplicação. Nesse sentido, talvez a maior divergência entre as igrejas seja a administração do batismo e a forma como se é administrado. Aquilo que a gente falou, né? As divergências, né, que geralmente recaem sobre o batismo infantil e a forma como se batiza, por imersão, por aspersão. Algumas igrejas, né, adotam essas diferentes práticas. E é importante lembrarmos que, em relação às diferentes aplicações sacramentais, é importante a gente destacar isso, a gente não trata como a que é mais correta, como a que é mais bíblica, mas as tratamos como resultado de interpretações diferentes e que em níveis mais elevados do que entendemos e buscamos como unidade do corpo de Cristo. E isso não deve interferir naquilo que Cristo espera do seu povo, a unidade apesar da diversidade. Quando a gente coloca essas questões das divergências, igreja tal faz dessa forma, igreja tal administra dessa forma, a gente não está falando do que é mais certo. A gente não está falando do que é mais bíblico. A gente está falando de interpretações diferentes, de tradições diferentes. E que dentro do corpo de Cristo, dentro daquilo que Cristo espera da sua igreja, tem o seu espaço, tem o seu lugar, tem a sua experiência, né, subjetiva de cada um, atendida através dessas diferentes formas de serem administradas. Então, a gente não está falando aqui do que é certo, do que é errado, do que é mais bíblico, do que é menos bíblico. A gente está falando aqui do que faz sentido para as pessoas, do que a interpretação do texto, da tradição, do contexto que o texto traz a respeito disso, revela e que é desenvolvido, que é mostrado, que é colocado. A gente vive nesse corpo, como a gente leu no texto de 1 Coríntios, que é feito de diversas partes. E cada parte tem a sua função. Cada parte se movimenta de um jeito. Cada parte funciona de um jeito. Assim também é a igreja. É um só corpo, mas cada uma administra os sacramentos, entende os sacramentos de uma forma. E isso não torna o corpo defeituoso, o corpo, né, impróprio. Torna o corpo ele completo, diferente, composto por diferentes partes. Então é a unidade de Cristo, é a unidade do corpo, apesar da diversidade. Pensando então na aplicação aqui do batismo na vida da igreja. Das diversas formas possíveis para se administrar o sacramento do batismo, a tradição reformada e calvinista se apropria do batismo por aspersão. Uma pequena quantidade de água que é derramada sobre a cabeça do novo convertido. E a simbologia dessa forma de batismo é entendida como o derramar do Espírito, como lá em Atos 2. O sangue de Cristo que escorre sobre nós e nos purifica os pecados, tal qual o fogo purifica o ouro, como Jesus diz lá em Mateus. Aliás, como João Batista estava falando lá em Mateus 3, versículo 11, na parte B, pois virá aquele que batizará com fogo, com o Espírito e com fogo. Né, essa ideia do fogo, né, existem muitas interpretações para essa questão do fogo, né, e a gente pensa, a linha de raciocínio que a gente tem, né, essa ideia do fogo que purifica, né, não é um fogo literal, é um fogo que, tal qual
depura o ouro, tira as impurezas do ouro, também tira as impurezas da nossa vida, tira o pecado do nosso coração. Esse fogo que purifica as nossas vidas, que Cristo derrama sobre nós. O lavar dos nossos pecados, tal qual a água lava o nosso corpo. Algumas outras simbologias que a gente atribui ao batismo. Assim como administramos o batismo dessa maneira, também nós cremos que os nossos filhos fazem parte da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Por isso nós entregamos nossos filhos e filhas ao batismo como forma de firmar um compromisso dos pais, que já têm um compromisso com Deus, de ensinar a criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de educá-las e ensiná-las a ler as Escrituras Sagradas, orar pela criança e com a criança, servindo de exemplo, de amor para com Deus e para com o próximo, e conduzi-la à participação ativa e responsável na vida da igreja. Se você se lembra, essas são as perguntas que a gente tem lá na nossa orientação, no manual do culto, quando a gente vai oferecer os nossos filhos ao batismo. São esses compromissos aqui que você assumiu quando você apresentou os seus filhos ao batismo. De orar com ele, por ele, de ensinar a criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso que a gente vê aí. Esse é o compromisso que os pais assumem quando apresentam seus filhos ao batismo. E é importante a gente frisar isso. Os pais que apresentam seus filhos ao batismo para afirmar esse compromisso, devem ser pais que já têm esse compromisso, que já têm a clareza de que eles fazem parte dessa aliança, que eles fazem parte desse pacto, que eles têm compromissos e responsabilidades para com a igreja, para com o povo de Deus. E eles desejam que os seus filhos também um dia façam isso, confirmando esse compromisso que eles assumem quando seus filhos, decidem, entendem que é hora de fazer a sua pública profissão de fé, de que eles foram ensinados tudo isso aqui a respeito da doutrina, e que eles entendem o Evangelho, que eles entendem a ação de Deus no mundo, a missão de Deus no mundo de salvar, de restaurar, de tirar a nossa vida do inferno e transformar a nossa vida em uma vida de santidade, em uma vida à imagem de Cristo. Esse compromisso que os pais assumem e que lá na frente é confirmado pela pública profissão de fé. E é sempre importante a gente relembrar que a eficácia do batismo não depende daquele ou daquela que o administra, e nem da forma como é feita. A motivação do batismo possui um fundo espiritual, ou seja, a ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo na vida daquele novo convertido ou daquela criança. Por isso, ele é administrado uma única vez. O fundo motivacional do batismo não é uma ação apenas ritualística, é uma ação espiritual. Nós cremos que é uma ação espiritual, existe uma ação espiritual ali, na administração do batismo. E por isso que a gente batiza uma única vez, porque a gente crê que a eficácia do batismo não está nem na igreja que administra, nem nas mãos do ministro, da ministra que o faz. A eficácia do batismo está na ação do Deus Trino sobre a vida daquela pessoa, sobre a vida daquela criança. É nisso que a gente crê. Por isso que a gente, enquanto Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a gente aceita membros de outras igrejas, de outras denominações evangélicas, que foram batizadas, independente se por imersão, independente se por aspersão, independente se por efusão, se na infância, se na adolescência, se na velhice. Se o batismo foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente aceita, a gente recebe. Salvas exceções, que existe, e houve a discussão a respeito de pessoas advindas do catolicismo romano. Existe uma normativa da igreja em que, nesse caso, nós rebatizamos. Mas existe em caráter de extraordinariedade, de exceção, o caso de não batismo, de não rebatizar pessoas advindas do catolicismo romano, mediante algumas
considerações, né, que a igreja estipula, né, a renúncia da idolatria, a renúncia da adoração aos santos. Isso tem que partir de uma compreensão, né, de um acompanhamento bem próximo e bem profundo com essa pessoa, para ela entender, né, isso. Mas a orientação é que as pessoas vindas do catolicismo romano sejam batizadas. Mas existe a exceção de não rebatizar essas pessoas em caráter de exceção. Em caráter de exceção. Sob algumas condições muito bem explícitas, muito bem definidas. Mas a gente que crê dessa forma, e como a gente entende o batismo a partir das tradições reformadas, evangélicas, protestantes, a gente recebe pessoas vindas de outras tradições sem precisar rebatizá-las, com exceção, né, dessa questão em relação ao catolicismo romano. No caso do novo convertido, o batismo estará sempre junto de uma confissão verbal, como a gente falou aqui, e pública da sua fé. Uma confissão verbal e pública da sua fé e do seu compromisso com a vida do evangelho que o alcançou. Como a gente vai ver lá em Romanos 10, 9 e 10. É necessário crer no coração e confessar com a boca que cremos que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor e que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. Isso que está lá em Romanos 10, 9 e 10. Quando a gente faz o batismo de um novo convertido, a gente realiza essa ação, né, de fazer algumas perguntas, de firmar esse compromisso, né, da pessoa dizer, da pessoa afirmar com a sua boca que Jesus é o Senhor e que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Crendo no coração. A ação começa no coração. A ação do Evangelho começa dentro de nós, no nosso coração, que nos faz crer. Mas no batismo, nessa confirmação, nós afirmamos isso de forma verbal e pública da nossa fé em Cristo Jesus. Pensando então agora como a gente aplica e como a gente vive a ceia. Vocês podem ver que o texto aqui, ele foca, ele escreve mais sobre o batismo, né? A ceia é algo que talvez a gente já tenha uma familiaridade maior, né, por ser uma coisa que a gente vive, né, mais constantemente. Né? O batismo, né, a gente geralmente vê, né, com mais, sei lá, não com tanta frequência, se a gente pode dizer assim. Né? A gente não está ainda, vamos pensar nisso, nós ainda não estamos nessa fase de estar batizando bastante gente, ainda. Nós cremos que a gente, enquanto igreja, a gente tem essa missão de fazer discípulos de todas as nações e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como a gente falou aqui, se a gente quer revitalizar a igreja, a gente precisa de pessoas, a gente precisa cumprir esse ID, essa missão. E a resposta, né, a evidência de que a gente está cumprindo essa missão é quando a gente traz gente nova aqui para ser batizada. E que a gente vai ver, com a graça de Deus, pessoas novas se chegando à nossa comunidade, se chegando à nossa família na fé, sendo batizadas, sendo recebidas na nossa igreja para a glória e honra do nosso Deus. Mas a gente fala, então, aqui também da ceia, como a gente aplica a ceia. Uma vez que o batismo é administrado apenas uma vez, nós temos um outro sinal para manifestar e nos lembrar que nós estamos inseridos no pacto da graça, que é a ceia do Senhor. Embora nas palavras de Jesus, ao instituir a ceia, tragam a ideia de uma lembrança, de uma memória, nós vimos que existe um mistério mais profundo que isso. Nós sustentamos que ao comermos aquele pedaço de pão e aquele pouquinho de suco de uva, no nosso caso aqui a gente não usa vinho, ali existe um mistério espiritual e que pela ação do Espírito Santo em nós, somada à lembrança do sacrifício de Jesus na cruz, nos revigora a fé, traz renovo para a nossa esperança e reafirma a nossa inserção no pacto da graça. Nós assim fazemos, pois temos a convicção de que essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama. A mesa da ceia é a mesa
que nos faz lembrar e nutrir essa esperança, que não nos decepcionará, pois nós sabemos o quanto Deus nos ama a ponto de entregar o seu Filho na cruz para morrer por nós, entregar o seu corpo, derramar o seu sangue, para mostrar esse amor. Por isso que a ceia, a gente fala que é a mesa do amor de Deus. Não é a mesa da condenação, é a mesa que revela o quanto Deus nos ama, o quanto Deus ele nos quer, o quanto Deus ele insistiu e ele foi até o fim para nos ter na sua família, para nos colocar dentro dessa aliança, a ponto de entregar o seu único filho na cruz para morrer por nós. O quanto Deus nos ama. E por isso que dessa forma, dentro da nossa experiência denominacional, enquanto Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a gente oferece esse alimento espiritual aos nossos filhos. Pois se a gente crê que ao batizá-los, eles fazem parte da aliança, eles também têm esse direito, essa oportunidade de serem alimentados espiritualmente com os elementos da ceia. E já serem educados a respeito disso. Por isso que existe, dentro da IPI do Brasil, essa abertura, existe a chancela institucional para que a ceia seja administrada aos membros não professos. As crianças batizadas na infância são membros da igreja, mas são membros não professos. E a elas é estendido o direito de participar da ceia. Por isso que a gente oferece a ceia para as crianças. Algumas confissões, algumas tradições não fazem dessa forma, não oferecem, entendem que a ceia deve ser oferecida apenas aos membros que têm consciência disso, que têm essa clareza, dessa confirmação dentro do pacto da graça. Mas a gente entende que existe uma ação já espiritual e uma ação pedagógica no oferecer a ceia para as crianças. Tanto que, enquanto orientação que a gente recebe é que as crianças elas recebam a ceia no templo, com os pais. E que os pais sirvam os seus filhos e filhas. Que os pais ensinem e falem o que é aquele pedacinho de pão. O que é aquele pouquinho de suco de uva. Que não é um lanchinho que a gente está fazendo aqui. Existe um significado, e é compromisso que os pais assumiram ao batizarem os seus filhos de ensinar o que está sendo realizado ali. Ensinar qual é o significado daquilo e a ação que aquilo ali está já fazendo naquela criança. Por isso que a gente pensa dessa forma e, pastoralmente falando, a nossa orientação é que as crianças participem da ceia, não quando elas estão lá na salinha que os presbíteros descem para servir, mas que elas venham e retornem ao templo e participem com a família, para que os pais administrem isso e ensinem isso. A orientação da igreja é que os pais sirvam os seus filhos e falem o que é aquilo. Essa é uma orientação que a gente recebe. E para encerrar esse tópico a respeito da ceia, eu quero ler um trecho de um texto de João Calvino a respeito da ceia. Um tratado que João Calvino escreveu a respeito da ceia, e que está nesse livro, João Calvino, Textos Escolhidos, que ele é publicado pela Pendão Real, que é a editora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Esse livro foi publicado, se eu não me engano, em 2008. E é para a gente entender, encerrar essa nossa compreensão e aplicação da ceia nas palavras do próprio João Calvino, que é aquele que estabeleceu grande parte daquilo que nós cremos dentro da nossa confissão reformada, protestante, calvinista. João Calvino ele vai dizer assim, lá na introdução ao texto chamado Pequeno Tratado da Santa Ceia do Nosso Senhor Jesus, no qual são demonstrados sua verdadeira instituição, proveito e utilidade, e o motivo por que vários escritores contemporâneos abordaram de modo diverso. João Calvino escrevendo no final dessa introdução. É um texto, embora
no título fale pequeno tratado, é um texto até que longo. Mas ele diz assim: por esta razão, para nós, o Senhor instituiu sua ceia, em primeiro lugar, a fim de assinar e selar em nossas consciências as promessas de seu evangelho, visando tornar-nos participantes de seu corpo e seu sangue. E ainda assim conceder-nos a certeza de que nisso consiste nosso alimento espiritual. Ao possuirmos tal penhor, podemos alcançar a confiança da salvação. Além disso, providenciou a referida refeição com o objetivo de nos exercitar em reconhecer sua grande bondade para conosco, para louvá-lo e magnificá-lo mais amplamente. E por último, este sacramento pretende exortar-nos a toda santidade e inocência, enquanto somos membros de Jesus Cristo. E de modo particular, incentivar-nos à união e caridade fraterna. Quando tivermos anotado essas 3 razões que o Senhor teve em conta de estabelecer sua ceia, teremos alcançado um ingresso ao bom entendimento, aos benefícios que dela obtemos e ao procedimento para celebrá-la corretamente. São palavras de João Calvino a respeito da ceia. 3 razões pelas quais o Senhor Jesus instituiu a ceia: assinar e selar em nossas consciências a promessa do Evangelho, fazer-nos lembrar da salvação, lembrarmos do que Jesus fez para manifestar o amor do Pai a nós, gerar em nós os frutos de uma vida, da vida de Cristo em nós, o caráter de Cristo em nós. Por isso que a gente trata, e a gente tem que tratar, essa ideia dos sacramentos do batismo e da ceia com importância para a vida da comunidade. E aqui a gente conclui com alguns resumos, alguns tópicos a respeito dessa importância. A gente quer destacar esses motivos que tornam os sacramentos esses elementos fundamentais para a vida da comunidade de fé. Primeiro, o batismo é a confirmação de alguém que foi alcançado pelo Evangelho e que deseja se comprometer com a causa do reino de Deus, com a igreja e com uma nova forma de viver, a saber, a vida de Cristo. O batismo como a confirmação de alguém que foi alcançado pelo Evangelho e que deseja se comprometer com essa vida, a vida no reino, a vida na igreja e a vida de Cristo nela, o caráter de Cristo nela. Também a gente entende que a evidência de que uma comunidade de fé está cumprindo a sua missão de fazer discípulos de Jesus é atestada pelo crescimento de número de membros admitidos pela profissão de fé e batismo, pois mostra o quanto a comunidade está engajada nessa missão. Aquilo que eu falei anteriormente. A gente, se assim Deus permitir, Ele quer ver isso. Ele quer ver isso. Ele quer ver gente sendo batizada, gente nova se convertendo. É para isso que Ele nos colocou aqui. É para isso que Ele nos chamou. Para falar do Evangelho para as pessoas, para anunciar aquela boa notícia que a gente conversou semana passada. Que não é uma mensagem que fica guardada para nós, mas que deve ser proclamada, deve ser anunciada a todas as pessoas. E essas pessoas que entendem essa mensagem, que recebem esse Evangelho, são trazidas ao batismo, são inseridas na comunidade. Essa é a nossa missão. O batismo atesta isso. O batismo atesta a vitalidade de uma igreja, de uma comunidade, o quanto essa igreja está engajada na missão. O batismo de crianças nos mostra que as famílias desejam que seus filhos experimentem desde a infância os benefícios de Deus para elas e também traz a esperança para a renovação da comunidade através das novas gerações. Uma igreja, ela é uma comunidade intergeracional. Não existe comunidade saudável composta por apenas uma faixa etária. Crianças, adolescentes, jovens adultos, jovens casais, idosos, tudo isso faz parte da comunidade. E quando a gente pensa nessa ideia do batismo infantil, do batismo de criança, a gente está vendo esse fôlego de esperança, de um renovo, de manter essa obra que Deus começou lá atrás, e que está acontecendo através das nossas vidas, e que a gente crê que pela ação de Deus, pela graça de Deus continuará, através das novas gerações, através das gerações que virão,
após a gente. Por isso que a gente fala para os pais: batizem seus filhos, batizem as suas crianças, firmem esse compromisso, para verem essa igreja se renovar, a igreja crescer, a igreja dinâmica, a igreja ativa. E por fim, a ceia do Senhor, que é um momento em que nós partilhamos de forma visível a graça de Deus e nos alimentamos espiritualmente a fim de nos fortalecermos para a nossa missão nesse mundo. Eu digo que é um ciclo. Existe um ciclo entre os nossos dois sacramentos. A ceia nos fortalece para a missão de irmos e trazermos pessoas ao batismo. Essas pessoas firmam esse compromisso e são alimentadas espiritualmente pela ceia. São levadas e fortalecidas e capacitadas pelo Espírito Santo a irem e fazerem outros discípulos e trazerem ao batismo, que também participarão da ceia, serão alimentadas, fortalecidas e irão. É um ciclo, é dinâmico. Isso acontece dentro dessa dinâmica espiritual que a gente entende da ação através desses sacramentos. Existe isso. Existe esse ciclo, e esse ciclo ele deve acontecer. Ele não pode ser interrompido. Ele não pode ser quebrado. Porque se ele é quebrado, a gente vê o esfacelamento da igreja, o esfacelamento da missão. A gente precisa entender qual que é a importância disso na vida da igreja. Por fim, eu cito aqui novamente o Sproul, numa introdução dele a uma teologia sistemática, que ele disse: os sacramentos representam Deus selando as suas promessas de redenção. Eles são para todos os que creem garantias visíveis de Deus, de que receberão os benefícios oferecidos em Cristo. Os sacramentos, eles também servem para isso, para nos garantir todas as bênçãos que Deus ele tem para o seu povo, para cada um de nós. Bênçãos essas nos dadas pela graça, não pelo nosso merecimento, não pelos nossos méritos, mas pela graça que a gente entende, que a gente recebe pelo Evangelho. A gente crê nisso, a gente sustenta isso enquanto igreja. Por isso que é fundamental para a gente viver uma experiência saudável e transformadora, essa dinâmica dos sacramentos, essa importância dos sacramentos na vida da igreja, para que a gente viva uma igreja agradável, uma igreja viva, uma igreja que cumpre a sua missão. Amém? Comentários, perguntas, dúvidas, questionamentos, contrariações? Fiquem à vontade. Pois não. Sim. Uhum. Eu vejo essa questão assim. Antes a gente lidava de uma forma muito legalista, de lidar com essa questão do pode ou não pode, quem pode ou não pode. E eu vejo que hoje existe essa flexibilização que, em parte, tem as suas questões de alguma forma positivas, mas que também tem essas questões negativas. O que eu penso e como eu coloco isso, eu não sou de negar para quem quiser participar, mas eu faço questão de deixar claro. Se você tem consciência disso que você está fazendo, se isso que você está fazendo, você está fazendo conscientemente, se você tem noção do que isso representa, se isso tem um sentido para você, né?
ou se você está indo, né, na onda. No texto, né, da orientação de Paulo aos Coríntios, ele fala, né, quem comer do corpo indignamente, né, será réu do corpo e do sangue de Cristo. E, assim como toda a Bíblia, né, existem muitas interpretações a respeito do que é ser condenado, né, ser réu do corpo e do sangue de Cristo. Eu penso nessa questão da consciência. Não nego, mas você está consciente disso? Ou isso é uma coisa banal? Né? Porque se isso é uma coisa banal para você, se isso não faz sentido para você, eu não creio que vai existir, né, uma condenação, um castigo para essa pessoa. Porque está comendo e não é membro, não é evangélico, não é batizado, não tem essa compreensão. Não creio assim, que Deus vai castigar essa pessoa. Mas creio que também ela vai tratar, né, dessa forma, tanto faz, tanto fez. E as implicações disso, né, sinceramente, é difícil de entender, saber. Seu Tomás. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Algumas igrejas tratam dessa forma. É bem flexível, cada igreja trata de uma forma. Pois não. Uhum. 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 Sim. Uhum. Sim. E eu vejo que nessa questão, né, não vê, né, ou não foi ensinada que a ceia, ela é uma possibilidade de cura. A ceia, né, a ação espiritual de Deus através desses elementos, eu creio, né, que é cura para as pessoas, que é cura espiritual, que é reconciliação, que é perdão, que é transformação de vidas. Por isso que, né, eu tenho até uma posição um pouco não ortodoxa com relação a isso, que é, nas questões disciplinares, tirar o membro da comunhão. Está negando a cura para a pessoa? Está negando a reconciliação para a pessoa? O perdão para a pessoa? É uma posição bem pouco ortodoxa. Principalmente pensando... A gente pensa assim por causa da Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster que regula isso. Né? Tanto que já existiram documentos que subiram para a Assembleia Geral, né, para, né, revisar isso. E não passou justamente porque a igreja adota a Confissão de Fé de Westminster e entraria em contradição. Né? Tanto que, enfim, né, são questões institucionais que a gente aceita, a gente toma, mas que a gente, né, tem que institucionalmente seguir. Né? Embora a gente tenha uma posição divergente, né, a gente assume, a gente corresponde, né, não vai tratar, né, de forma, né, irresponsável com essas questões. Então, assim, é bem isso. Às vezes as pessoas banalizam a ceia. Nos dois lados, né, de não entender de ser qualquer coisa porque eu não entendo a vida espiritual, ou de, mesmo vivendo uma vida espiritual, é só mais alguma coisa, é só mais uma celebração, é só mais um rito. Né? Quando, na verdade, não, a gente vê que é algo importante, existe uma dinâmica espiritual por trás disso. Não é um mero rito, não é um mero simbolismo. Existe a ação de Deus e a gente crê nisso. Mais alguém? Mais algum? Tá ficando... Se não a gente encerra aqui a nossa aula. Lembrando algumas questões, primeiro, um convite. No próximo sábado, aqui,
às 15 horas, a gente vai fazer um chá da tarde, um café da tarde, com as mães da nossa igreja, as mães que têm crianças pequenas. A gente quer ter uma conversa, com as professoras da igreja, as professoras das crianças, com essas mães, para a gente restabelecer as atividades para as crianças, culto infantil, escola dominical, para a gente começar a organizar essas escalas para as professoras, quais mães querem também auxiliar, ajudar. Então a gente convida, a gente fala para os irmãos aqui que conhecem, que têm filhas, que têm netos, que a gente vai ter esse café da tarde no próximo sábado às 15 horas aqui com as mães, para a gente conversar sobre isso. É um desejo do nosso coração enquanto igreja, é um desejo de muitas mães também, de ter um trabalho com as crianças. Então a gente convida, a gente quer, a gente precisa que as mães estejam presentes aqui, a gente precisa disso. Então, esse aviso que a gente quer dar. Mais algum? Valdomiro, seu Hélio? Acho que é isso então. Vamos orar, vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir para o seu Tomás fazer essa oração para a gente encerrar o nosso tempo aqui. Pedir para o irmão, pode ser? Quer vir aqui à frente para orar? Vou pegar o microfone aqui. Senhor, a gente... Senhor Deus e Pai Celestial, agradecemos por essa escola dominical, te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, que cada dia possamos aprender mais da Tua palavra, que possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Abençoa a igreja, Pai, abençoa as crianças, os idosos e todos aqueles que fazem parte dessa comunidade. Dá-nos a Tua graça, a Tua orientação e nos prepara para fazer a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Por eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a vida de todos e até logo mais à noite, às 19 horas, para o nosso culto de louvor e adoração.